Fala galera, programa de Olho no Tour no ar, como sempre, Marcelo Andrade, Marcelo Boscoli, eu, Carlos Matias e o Filipinho que arrebentou na etapa de J-Bay. A primeira vitória de um brasileiro numa etapa da Elite lá na África do Sul. Cara, o Filipinho, ele realmente extrapolou, né? Ele deixou todo mundo de queixo caído. Charles Thompson ficou horrorizado a abordagem, como ele surfou. E o 10 dele, para mim, foi muito mais do que 10, porque teve um show de 10 nesse campeonato, 8 notas 10, mas o 10 do Filipinho foi uma outra abordagem, muita velocidade, as manobras aéreas. E cara, na minha opinião, o Filipinho é um dos melhores surfistas do mundo para a direita. Hoje ele está realmente num nível que eu posso dizer, agora, vem Chopo aí. E nessa esquerda, tubular, ele ainda não mostrou a capacidade que tem de ganhar um campeonato. Ainda está abaixo de alguns atletas, como John e Medina. Mas eu acho que ele vai chegar lá. É um futuro campeão mundial, na minha opinião. Pô, Marcelo Boscoli, até mantendo aí o Filipinho, que é o grande cara, o grande nome aí no circuito mundial no momento. Muita gente chama ele de merrequeiro. Acho uma palavra até pesada. Agora ele já ganhou eventos em Portugal, por exemplo, que não estava merreca. O campeonato de J-Bay agora não foi em merreca, não foi em ondas grandes, enormes, mas não estava merreca, aquilo não era de jeito nenhum. Cara, o Filipinho, como quase todo surfista extremamente habilidoso e talentoso e que vem dos beach breaks, ele já foi merrequeiro sim. Só que hoje em dia ele é um outro surfista. Eu vejo assim, mal comparando, como fosse uma pessoa que vai pra guerra com uma arma de pequeno alcance, que tem que ficar escondido ali e atirar só alguém que passa perto. E agora está com uma arma de longo alcance. O Filipinho antes tinha a velocidade e a criatividade a favor dele. E o que ele mostrou depois da etapa de Bells, Margarete e principalmente dessa etapa de Jeffreys Bay, que foi a melhor etapa do ano, ele mostrou velocidade, manobras aéreas, que é o que ele tinha, e aliou a isso um arco muito longo e desenhado com a borda na água, um faro para os tubos e uma colocação muito boa. Então o Felipe Toledo hoje em dia é um surfista que tem longo alcance. Ele pode escolher dentro d'água uma variedade de ondas muito maior, já que ele sabe fazer uma amplitude de manobras muito maior do que ele fazia no início de carreira. Bom, Marcelo Andrade, Medina, que não vinha bem aí no circuito, repetiu o resultado da primeira etapa do ano, ficou em terceiro lugar. Foi o melhor golfe da etapa. Agora, muita gente falava que ele estava com problema, enfim, prestando atenção em outras coisas, fora do surf, já não tinha aquela paixão toda. Ele mudou de uma etapa para outra? Cara, a gente já vinha falando que o Medina estava surfando bem nos campeonatos, estava com um pouquinho de falta de confiança, perdendo por detalhes. Não era questão de Charles, como estava todo mundo dizendo nas redes sociais, nem de prancha, nem de nada. Era uma questão dele. Você falou muito bem. Excelente golfe, mostrou isso com seu segunda, terceira colocação, primeiro em snappers, uma direita longa, de manobras contínuas, que exige velocidade. Então, cara, o Medina, quando está em forma, ele é foda. Parada é essa. Ele é campeão do mundo, ele é do nível do John, os dois caras, na minha opinião, os dois melhores, mais completos no momento. E, cara, quando ele vai ganhando confiança, como ele foi ganhando no campeonato, ele vai começando a aumentar as notas dele vão aumentando 9, 8, as médias vão aumentando, ele pega a tuba, ele dá a batida, ele faz tudo, cara. Essa questão dele se concentrar e fazer um campeonato como ele fez, escolheu só onda boa. Na bateria do Federico estava meio ruim o mar e ele não foi tão bem, mas no campeonato inteiro eu estava prestando atenção, ele só foi na onda certa. Pô, Marcelo Boscoli, o campeonato, o ranking do circuito está todo embolado. E a gente tem agora 3 brasileiros entre os 10 melhores. Provavelmente a gente só vai ter o campeão na etapa de Pipeline. Qual brasileiro vai chegar lá concorrendo ao título? Bom, vou começar falando pelo Gabriel, que o Marcelo já falou um pouco. Eu acho que o Gabriel surfou muito bem essa etapa. Eu fiquei impressionado com a segurança dele nas batidas. Ele continuou surfando um pouco mais de fundo, mas já está virando mais vertical, jogando a rabeta por cima do lip. E o principal, entubando muito bem. Um surfista que nem o Medina, que já tirou uma nota 10 surfando de backside, um backdoor de Pipeline. Conseguiu uma nota 9 altíssima, com 2 juízes dando 10. Agora entubando também de backside em Jeffreys Bay. É um surfista, tem que ser muito campeão do mundo, muito respeitado. Então acho que o Medina tem um patamar de disputar o título mundial. E principalmente também pelo seguinte, próxima etapa, Chopo, ele domina como poucos. Então acho que a gente pode contar com o Medina como um dos candidatos agora. Toledo, certamente é um dos candidatos. Qual a etapa que a gente tem depois de Chopo?
Trestles, depois Europa. Então o Toledo é um cara que ele pode chocar o mundo inteiro, pode ganhar todas essas etapas, na verdade. Mas por outro lado, o que ele tem mostrado pra gente esse ano? Tem surpreendido a gente. Onde a gente espera que ele vá se sair muito bem, como Snapper e Brasil, ele tá indo mal. E nas outras etapas ele tá indo bem. Mineirinho, surfou muito bem pra mim. O Mineirinho, a derrota dele na África do Sul foi uma surpresa. Ele é um dos caras que melhor surfa aquela onda. Ele tem uma linha extremamente limpa, ele não balança a prancha, linka as manobras como poucas pessoas e é um surfista que pode vencer em qualquer onda. Matt Wilson se distanciou um pouco, mas pode ser considerado o mais fraco desses aí. Então acho que lá em cima não mudou. Matt Wilson, John, Owen e esses nomes que a gente falou. Lembrando, eu considero 4 caras assim freaks, ETs. George Smith, Felipe Toledo, Gabriel Medina e John. Esses 4 me parece que são os seus 4 que vão dominar o surf nos próximos anos. Agora, Marcelo Andrade, a gente teve aí muitas notas 10 durante o evento. Como é que você viu o julgamento? Cara, o julgamento, se você for olhar em resultado de bateria, eu vi, talvez a do Ítalo me incomodou assim um pouco. Eu achei que o Ítalo, na primeira onda que deram 8 para ele, poderia ter sido mais. E aí acho que o resultado daria a vitória para ele. Isso é uma opinião minha, surf é subjetivo, a bateria foi disputadíssima. Isso é um olhar, pode-se dizer assim. A bateria do John e do Frederico Moraes também, eu particularmente achei que as manobras do John me enchiam mais os olhos do que as manobras do Frederico. E se for por distância percorrida, o Frederico ganhou, mas se for por manobra executada, acho que o John levava, até porque o surf mudou a regra. Ou não mudou tanto, né? Porque a cada hora a WSL muda o critério. Isso é o que me deixa, assim, eu vejo uma onda e digo, pô, agora os caras estão usando esse critério. Aí vem, não, os caras estão usando outro critério. A onda grande vale mais. Ah, não vale mais. Então, cara, é difícil até para o cara que entende, imagine para quem não entende. Agora, os resultados, a maioria eu achei justo. Tipo, pode ter tido 1 ou 2 erros? Pode, não estou dizendo que tiveram, pode ter tido 1 ou 2 erros. Mas acho que tem que ter um ajuste fino. Porque na etapa de Barra de la Cruz, no México, que foi um campeonato igual a esse, 2005. Altas ondas que o Andy Arias ganhou, pô, várias tubos, mais neguinho segurou a nota. Fez uma escala correta para o campeonato. O head era outro head. Então ele segurou porque ele viu que aquilo, se abrisse mão, ia ser 10 toda hora. E não existe uma onda igual a outra. A onda do Filipinho 10 foi muito melhor que os outros 10 do campeonato. E tiveram 10 que foram realmente 10 e 10 que não foram 10. E aí é complicado falar do julgamento, mas a gente tem que, com olhar crítico, falar a verdade. O campeonato foi alucinante. Teve julgamento ruim e outros problemas que eu acho até que é melhor o Marcelo falar, que eu estava conversando com ele antes, e ele acha que, como eu, que não dá para ter mais, não ver a nota de um surfista, sacou que foi o Konekov, não dá para parar a bateria porque o tubarão recomeçar tudo de novo. Tá na regra, mas cara, o George Smith caiu 2 vezes a mais que qualquer um por causa dessas confusões. Então a WSL tem que se concentrar em arrumar esses pequenos erros. Tem que arrumar. Bom, o Marcelo Andrade já começou a falar. A gente está tendo um chororô sul-africano por causa disso? Cara, dentro do que o Marcelo falou, assim, principalmente na bateria do Ítalo, eu acho que o Rich Porter fala o tempo inteiro, como uma das coisas mais importantes, comprometimento. E foi nítido o comprometimento, o risco maior nas manobras, tanto do Ítalo quanto do John. Então acho que desviou um pouquinho o julgamento. Chororô, até onde eu sei, tem muito no Brasil. E botar até aqui alguns exemplos, como essa etapa tiveram vários problemas que poderiam ter um chororô enorme. Graças a Deus, nenhum envolvendo o brasileiro e está todo mundo quieto. Color andino, Color perdeu para o Jadson. Teve um bodyboarder, ele vinha dentro do tubo na última sessão, o bodyboarder entrou na onda dele, ele ficou lá dentro. Atrapalhou ou não? Não sei. A equipe do Color julga que atrapalhou, fez um recurso. O recurso não foi julgado procedente. Lembrando, Color ano passado em Trestles perdeu para o Medina num erro de prioridade que deram a bateria. Para o Medina não, para o Slater. Num erro de prioridade. Foi eliminado também por erro. Que eu saiba, não estão chorando lá. George Smith, em plena África do Sul, com a bateria na mão contra o Julian Wilson e o Felipe Toledo. Ele nas cabeças no ranking. Nas cabeças do ranking, a bateria para, não volta no mesmo dia, tem que ser reiniciada no dia seguinte do 0. Não teve chororô que eu saiba. Dentro da regra, vai lembrar isso, dentro da regra. De novo Julian Wilson, de novo George Smith. Ele pega Conner Coffin, sai da bateria vitorioso,
recurso de corner coffin, não foi visto na totalidade um dos seus tubos, bateria volta para dentro d'água. Então, eu gostaria de deixar bem claro isso aqui. Erros acontecem e decisões, às vezes, que tem que ser levada à regra, muitas vezes quase sempre, elas vão prejudicar um dos dois lados. E pode ser brasileiro, sul-africano, americano. Galera, não é perseguição. Agora, Marcelo Andrade, vários tubarões apareceram lá. Vários não, né? Alguns. Mas um aparecendo já é perigoso. O campeonato foi paralisado, depois voltou no dia seguinte. Teve um dia que apareceu e parou e voltou depois. Vale a pena esse risco? Porque foi um show de surf, mas vale a pena a WSL colocar a integridade dos surfistas em risco para a gente ver esse espetáculo? Cara, eu acho que vale, porque depois que o Mick Fanning se embolou com o tubarão, eles criaram um sistema muito mais seguro, com barco, com jet ski. Tem uma pessoa lá no palanque olhando, tem um radarzinho que eles têm dentro d'água, um negócio que funciona, eletrônico. Então eles estão preocupados com isso e você pode ver que deu certo nesse campeonato. Pararam 2 vezes, entrou o barquinho lá, todo mundo subiu, ficou todo mundo seguro. É rápida, né, a ação dos caras que estão fazendo segurança. Eu acho que vale a pena continuar, eu acho só que tem que mudar um pouquinho a regra, porque realmente faltando 5 minutos para acabar uma bateria, o cara querer voltar do zero no dia seguinte, tá meio errado isso, acho que tem que repensar isso. Mas fora esses pequenos ajustes, eu acho que vale a pena. Eu acho que só não vale a pena fazer em Margarete, porque Margarete é uma onda lá fora, que o barco não vai ter a mesma velocidade e todo mundo morre de medo de surfar lá. E a onda não é essa cocada preta, né? Bom, Margarete que saiu do CT, né, da Elite. Lá dentro dessa polêmica, assim, um pouco da perseguição, lembrar também que o Medina estava liderando a bateria com o Mick Fanning, a bateria faltava pouco tempo para acabar, apareceu o tubarão, o campeonato podia ter sido adiado para o dia seguinte, como foi anteriormente, e a bateria teria que começar do zero. Seria perseguição brasileira no Medina? Acho que não. O Mick Fanning podia ter até dito, pô, não quero cair, tô traumatizado. Não, foi pra água, rolou, esse campeonato, os brasileiros estiveram totalmente afastados de qualquer tipo de problema. E só uma coisa que eu acho assim, importante da WSL. Baterias como a do corner coffin, que ficou nítido que a falha foi dos juízes que não viram, seja porque não tinha ângulo de visão pela distância ou o que quer que seja. Eu acho que eles deveriam pagar uma multa simbólica, nem que fosse $2.000 para cada um dos surfistas que são obrigados a voltar para dentro d'água e disputar novamente a bateria. Aí, Marcelo, $2.000 é uma multa simbólica aí. Cara, eu acho o seguinte, vou dizer do meu tempo de Abrasp, quando a gente não conseguia enxergar uma onda, ia um juiz com um radinho lá para baixo, ficava lá olhando, fazia um rodízio e aquele juiz ficava lá, passava para outro, e o campeonato inteiro, pelo menos dizia, o cara pegou o tubo. Marcelão, eu acho que isso serviu para o seguinte, o radinho já é outro cara, é outro juiz. Tem que ter uma boia, Jeffreys Bay só conseguem ver até um lugar, tem que colocar uma boia dali, o surfista passou e já sabe que não está sendo visto. É o ideal? Não. Ali se pega onda alguns dias, até areia, eu já peguei ondas longuíssimas. Então tem que ter uma boia até onde o juiz vê, quem tem que dar nota é o juiz. Show de bola, valeu Marcelo Andrade, valeu Marcelo Boscoli. Galera, a próxima etapa rola lá no Tahiti, como a gente falou, começa no dia 11 de agosto e a gente volta um pouquinho antes para falar sobre ela. Então é isso, até breve galera. Um abraço!